Já andei por muitas terras, mas como Codó, esse é do coração mesmo, menino. Eita! Ô meu Codó, ando contigo dentro do meu coração. Ô meu Codó, tu és pedaço vivo do meu Maranhão. Eu, na Vanessa, vou falar um pouco sobre a participação social do município de Codó. Participação essa que é evidenciada das seguintes formas, que é o processo de escolha de seus representantes legais e gestores públicos, que ocorrem através de eleições, referendos, plebiscitos e audiências públicas para discussão e votação do plano diretor e do plano plurianual PPA, nas eleições de seus gestores escolares, bem como nas sessões legislativas, ajudando assim na construção de documentos oriundos da Câmara Municipal, formulando e ouvindo a necessidade do município. Alguma dessas formas de participação social do município de Codó, a que mais há participação da população é nas eleições. Eu acredito que, por causa que durante o processo eleitoral a população tem a obrigação de votar, e em outras reuniões não há, tipo reuniões de conselhos, a população não é obrigada a ir nessas reuniões. Talvez é por isso que nas eleições a participação popular seja a maior de todas, né? Eu também acredito que a participação... Olá, tratando-se da atuação dos conselhos no município de Codó, podemos analisar que a participação efetiva da população ainda caminha em passos curtos, né, no que se refere à representatividade nas tomadas de decisões por parte do poder público. Apesar de serem criados e regulamentados por leis do município, esses conselhos ainda carecem de representantes, né, da escolha, principalmente dos seus representantes. Mas podemos aqui já identificar de antemão alguns conselhos que estão atuando e em pleno funcionamento, tais como podemos colocar o Conselho da Juventude, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência Social, o Conselho dos Direitos das Mulheres, dos Direitos dos Idosos, da Segurança Alimentar e Nutricional, da Educação, da Alimentação Escolar, e principalmente um dos conselhos que mais chamou a atenção do grupo foi o Conselho Interreligioso, né? Como que podemos até então exemplificar que Codó é um dos municípios maranhenses que tem uma grande representatividade religiosa, por isso existe esse conselho interreligioso. Mas também tem outros conselhos que até então não estão funcionando e outros ainda estão colocados ainda no papel para que possam funcionar, né? Que é o caso do Conselho de Saneamento Básico. A atuação do Ministério Público. Ele é um importante órgão de controle e fiscalização dos direitos dos cidadãos, promovendo as medidas necessárias para a garantia dos direitos da Constituição Federal Brasileira. Ele vem atuar como representante da coletividade, na defesa de pessoas incapazes, na defesa dos direitos indisponíveis e difusos, na proteção ao meio ambiente, agindo como fiscal da lei. Dentre suas funções essenciais, os seus princípios constitucionais, suas atribuições, vedações, todas elas estão descritas na Constituição Federal, nos dispositivos 127 a 130-A. No município de Codó, existem 3 promotorias de justiça, onde se encontram investidos promotores de justiça que vão desenvolver no município essas ações essenciais. E aí eu quero falar dos 3 promotores de justiça, o Carlos Augusto Soares e a Linda Luz Matos, que são responsáveis pela defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. Temos ainda a Valéria Chaimbe Amorim, que trabalha na vara da infância e da juventude e da educação.
Entre a atuação desses promotores de justiça, eles vão trabalhar na fiscalização das atividades da gestão pública, fazendo requisições e monitorando as ações que vão envolver aí a utilização dos recursos públicos. Eles vão demandar ações de improbidade administrativa, civis públicas, inquéritos civis, além de estar realizando audiências públicas. Eles também vão desenvolver a fiscalização em loco de atividades da educação, desenvolver ações de combate à degradação do meio ambiente, operando também na defesa dos direitos da criança e do adolescente, procedendo com que o poder público mantenha e promova sempre o atendimento à população, além de estar realizando os termos de ajustes de conduta. Dentre os exemplos que a gente pode estar citando da atuação concreta do Ministério Público no município, eu quero destacar 3. O primeiro deles foi uma ação de improbidade administrativa promovida em face do ex-gestor municipal do município, Benedito Francisco Figueiredo. O Ministério Público ele também recomendou um termo de ajustamento de conduta para o melhoramento das escolas na zona rural, além de um ajuizamento de ação civil pública em virtude das irregularidades que eles identificaram no portal da transparência da Câmara Municipal. O dever de prestar contas, ele advém da indisponibilidade do interesse público. Então, todo gestor público, ele é obrigado a prestar contas. E a Constituição Federal, ela então criou alguns mecanismos para se realizar esse controle, essa fiscalização das contas e finanças públicas. O Tribunal de Contas, ele surge então como uma dessas formas. Ele irá então atuar na fiscalização e no controle das finanças públicas, tanto no âmbito da União quanto do Estado e dos municípios. Trazendo para o exemplo dos municípios, na cidade de Codó, por exemplo, esse controle, essa fiscalização, ela vai ser feita pelo Tribunal de Contas do Estado, mas pode haver cooperação entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, recentemente, o Tribunal de Contas da União, ele instaurou uma fiscalização a respeito de verbas relativas ao Fundef. E essa fiscalização ela foi feita em várias cidades do Maranhão, inclusive em Codó. E essa fiscalização ela foi feita em uma cooperação entre o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual. Inclusive, a cidade de Codó ela recebe regularmente visitas de representantes, tanto do Tribunal de Contas da União quanto do Tribunal de Contas do Estado. Meu nome é Lúcia e vou falar sobre orçamento participativo, que é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre orçamento público. Conclui-se que para que haja êxito na sua elaboração e execução e controle, é necessário a conscientização da população sobre a importância da participação de modo livre e universal nas assembleias, no fórum de discussão para a tomada de decisões orçamentárias. Em Codó, a elaboração da proposta orçamentária abrange os poderes legislativo, executivo, seus fundos, entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes do termo da lei de número 101, de 4 de maio de 2000. Como avanços no município de Codó em relação à gestão participativa, nós temos um vasto acervo de leis e decretos que regulamentam alguns institutos muito importantes dentro da gestão participativa. Nós temos leis que criam os conselhos municipais de Codó, nós temos uma quantidade significativa de conselhos municipais, nós temos a participação por meio da legalidade nos atos da administração pública. No entanto,
enfrentamos alguns desafios. Estou aqui com o superintendente de planejamento, né, que fará sua explanação, e pôde-se evidenciar que ainda há uma tímida participação da população codoense nas audiências públicas, né? Há uma tímida participação, a participação do munícipe ainda é feita de maneira passiva, o município efetua, elabora as audiências, realiza as audiências públicas, o município compõe todo o acervo legal, disponibiliza o acesso às informações por meio do seu portal, né? No entanto, a população ainda precisa ser conscientizada no sentido de participar e também de conhecer o direito que tem de fazer com que o seu voto, a sua participação seja vinculada às atividades da gestão pública, quer seja na LDO, quer seja na LUA, quer seja no próprio plano diretor, né? O superintendente pode se manifestar nesse aspecto, não é, superintendente? Existe realmente, como você colocou, essa dificuldade da participação dele. A gente trata de uma gestão participativa, nada mais, nada menos do que a participação da população. Não existe hoje no município realmente uma grande dificuldade em torno disso. E a gente vem buscando aí meios de melhorar esse desempenho ou essa participação em si, né? Esses meios a gente tem discutido, inclusive, uma parceria direta com a Secretaria de Educação. E também essa parte da conscientização, através do fold, através de conferências ou através de palestras também, que possa melhorar essa participação, mas a melhora de uma forma que haja um entendimento em si da importância dessa participação para o desenvolvimento desses instrumentos exigidos por lei que nos auxilia no desenvolvimento do município.